Vai o Wilson Martins Não. criticando o PT? Doutor Pessoa, o caso do ex-prefeito. Vamos lá, doutor Pessoa foi indiciado. Olha aí, Ari. Ex-prefeito doutor Pessoa é indiciado pela Polícia Civil por associação criminosa. Pois não, Mariano. Mas essa informação foi divulgada pelo nosso colega jornalista Bruno Suênio, do portal GP1, exclusividade. A gente foi aprofundar o assunto e a gente conversou com o doutor Pessoa, porque... Não, só primeiro dar a informação. Pronto, ele ex-prefeito, e mais 5 pessoas foram indiciados, né? O delegado ali encaminhou para a justiça essa denúncia, esse inquérito com relação àquelas retiradas das taxas, das multas na S-Trans. O caso S-Trans. Então, o prefeito, o sobrinho dele, Bruno, e mais 4 pessoas foram indiciadas por organização criminosa. Que levou dos cofres públicos aproximadamente R$500 mil em multas não pagas. Muito bem, agora vamos ao provocador 2, Ari. Só lembrando, esse indiciamento aconteceu há um mês. Sim. É que só hoje vazou a informação através do Bruno, lá do GP1, e você confirmou. E aí você foi atrás... Você não. Vai, Ari. Exclusivo. Doutor Pessoa diz que está tranquilo e que não teve nenhuma participação em ação criminosa na S-Trans. Você fez o dever de casa e foi até o ex-prefeito. É isso, Amadeu. Ele, mais uma vez, negou qualquer participação. Eu perguntei se ele toparia, inclusive, uma cariação com o sobrinho. Ele disse que topa, mesmo que seja aconteça na Lua, com as palavras do doutor Pessoa. E é isso. Diz que não tem nada a ver com... Não se envolveu, não tem nada a ver. Vamos, então, ver o que falou o ex-prefeito? Vamos lá. Doutor Pessoa, foi divulgado hoje que a Polícia Civil indiciou o senhor naquele processo da S-Trans. Qual é o fato concreto que tem sobre esse indiciamento? O senhor teme esse indiciamento? Ora, isso já ia há muito tempo que eu dei entrevista com a Polícia Civil. Eu não sei por que está saindo hoje o conhecimento dos meios de comunicação, mas há muito tempo, isso já faz mais de um mês, que eu dei a resposta de acordo com a minha consciência, de acordo com os fatos. O rapaz lá que se cometeu o crime, foi ele lá isolado. Eu já disse isso várias vezes, foi ele isolado. Nunca fiz conchavo nem com ele, nem com outro. Ele tem que assumir a responsabilidade. Mas eu quero repetir, já há mais de um mês, eu, Coronel Edivaldo, e já dei entrevista à Polícia Civil, por sinal, me perguntou e tudo eu respondi, não fiquei aquele negócio de não responder. Então é aquela que ia acessar a minha entrevista que eu dei para a Polícia Civil. Pronto. Não tem nada de indiciamento novo, não. Não tem nada de chamamento novo, não. A declaração eu já dei e agora cabe às autoridades procurar saber quem foi, se desviou, quem foi que desviou. Doutor Pessoa, o seu sobrinho Bruno, ele afirmou em depoimento que o senhor era quem mandava, determinava a exclusão dessas multas. O senhor toparia uma cariação frente a frente com o Bruno para negar na frente dele? Não, aí é a justiça. Aí não é Vossa Senhoria, é a justiça que vai, se houver necessidade, eu topo até para ir para a Lua. Já não tem preparo nenhum para ir para a Lua, tecnicamente falando, mas outra coisa. Mas tanto isso que você está repetindo, que o gestor da época que assumiu interinamente lá a S-Trans, eu já dei entrevista, repetindo de novo, o Coronel Edivaldo já deu bastante clareza, a Polícia Civil questionou o que deveria questionar, mas se lá um dia negócio de acariação, só se for a justiça. Por enquanto, eu estou na minha consciente do que não fiz e quem fez, se fez, é que tem que pagar pelos fatos. Doutor Pessoa, no relatório do delegado, além do seu sobrinho Bruno, ele informa que o senhor nomeou uma pessoa chamada Lucas, que é filho de um amigo do senhor, exatamente nessa função estratégica. O senhor conhece o Lucas? Foi o senhor que nomeou ele? Você está fazendo questionamento da Polícia Civil. Você está fazendo questionamento. Não sei quem é Lucas,
Não, sei que o Bruno foi interinamente, eu estou repetindo o que fui questionado pela Polícia Civil, interinamente, e quando teve a oportunidade, eu tirei o coronel Edivaldo da SAAD Rural, um grande cidadão, da melhor qualidade possível, não só da história, mas tecnicamente, e assumiu lá a S-Trans. E lá ele deve, por a experiência que se viu alguma coisa, deve ter aconselhado as coisas que não estavam andando direitinho. Agora, eu não ocultei, nem compactuei, nem ocultei qualquer fato lá relacionado a S-Trans. Nenhum fato. O que eu tenho a dizer lá, a Polícia Civil perguntou se eu tinha uma pessoa minha, eu disse que tinha, que era Doris Leal, que é minha sobrinha. O próprio citado aqui, o Bruno, o bisavô dele era parente do meu bisavô. Então, esse negócio de sobrinho, porque coaduna o nome pessoa com pessoa, não pode se dizer que é a coisa. Mas lamento, eu tenho consideração às pessoas do Barro Duro e de outros lugares, como tem o Charles Pessoa. O Charles Pessoa é meu parente? Não é. Mas se ele disser por aí que é meu sobrinho, eu tenho muitas pessoas que eu ajudei, não vou citar o nome aqui, que se formaram, que faz ensino secundário, terciário, pós-graduação, formada, etc. N pessoas sem ser parente, sem ter tido o recurso do poder público. Para encerrar, doutor Pessoa, o senhor recebeu ou lembra de ter recebido algum pedido de alguma autoridade, na época que o senhor era prefeito, para excluir essas multas? O senhor recebeu algum pedido? Nunca, nem sabia que isso existe. Nenhum, nem de casa, nem de lugar nenhum. Nada. Que eu repeti lá para a Polícia Civil. Às vezes, quando você faz alguma traquinagem, que vai ser julgado e que está excluído de Deus, está indo para o caminho do inferno, está lá para onde o Satanás está, ele quer amputar alguém para ir com ele. Essa é a história, essa é a verdade. Aqui na China, em qualquer lugar. Mas nós estamos no Brasil, aqui. Se houver, repetindo para a terceira vez, se houver necessidade da justiça fazer o acarinhamento ou quem quer que seja, a autoridade qualificada, eu irei com certeza. Porque ele quis, se fez, ia para o inferno e diz, não, eu vou levar alguém porque eu sou parente, eu sou aquela coisa. Eu já disse para você. Então, a explicação completa do doutor Pessoa sobre o caso. Lembrando que ele, para a entrevista com o Mariano, disse que a entrevista se restringiria a esse indiciamento. Outros temas ele não gostaria de tratar e foi o que nós respeitamos. Correto, Mariano? Correto, Amadeu. Você viu aí, doutor Pessoa, a gente botou na íntegra a sua fala, ele refutou todas as acusações, mas de fato agora é com a justiça, né, que vai avaliar as provas. Isso, porque é assim que funciona. Ainda não com a justiça, é Ministério Público. Porque o que está acontecendo nesse momento a polícia fez um indiciamento. Sim. O Ministério Público vai avaliar se denuncia ou não, com base nesse inquérito. E se denuncia, quem vai ser denunciado? Porque está nas mãos do Ministério Público dizer, todos os denunciados aí, o prefeito e os outros 5, serão denunciados? Só alguns deles? Ou nenhum? Caberá ao Ministério Público. Depois da denúncia feita, se for feita, é que vai para a Justiça. É assim que funciona o processo legal no Brasil e funcionará no caso do ex-prefeito doutor Pessoa. Fala, Poliana. Amadeu, eu não tenho conhecimento total do inquérito da polícia que leva ao indiciamento do prefeito. Agora, o seguinte, é importante deixar bem claro o fato de que ele era o chefe do executivo e que deveria, no mínimo, ter
através do seu gabinete, ou ele pessoalmente, mas muito mais pelo gabinete, fiscalizado essas ações. E aí, diante da não fiscalização, diante dos fatos terem acontecido como se deram, né? Isso aí já coloca-o em questionamento. Ele disse que não sabia, ele disse que não tinha conhecimento, porém, agora é aguardar como é que vai ser o encaminhamento, o que de fato tem no inquérito contra o ex-prefeito de Teresina, para que se possa deixar mais claro qual seria, em tese, a participação dele nesta situação. E como situação. ele disse, ele foi levado para dentro do inquérito pelo sobrinho dele, o Bruno. Exatamente. França. Sim, Amadeu, porque o Bruno citou em depoimento que o ex-prefeito tinha conhecimento do cancelamento das multas. E só para deixar claro para a nossa audiência que aí durante a entrevista o Mariano questionou o doutor Pessoa sobre uma figura chamada Lucas. No caso, se refere a Lucas Lima. E nesse relatório da Polícia Civil, ele é apontado como um servidor que seria ali filho de um amigo do então prefeito doutor Pessoa e teria sido nomeado, e nessa nomeação ele passou a atuar em um cargo estratégico, cargo este que seria ali um dos operadores desse cancelamento esse esquema, de multa. né? Teria ali um posicionamento estratégico nesse esquema ilegal de cancelamento de multas. Então, só para deixar claro essa citação desse personagem rapaz. do Lucas no inquérito da Polícia Civil e na resposta do prefeito. No esquema criminoso. Vamos lá, Ari, arremata aí. Olha, a quem acusa, no caso é o Bruno Pessoa, cabe o ônus da prova. Não basta ele dizer, doutor Pessoa sabia de tudo, ele era o prefeito, ele era meu chefe. Não, ele tem que provar que o prefeito tinha conhecimento. Ele tem que provar através de uma gravação, de um áudio, da assinatura do prefeito, de um bilhete, de um recado, de uma mensagem de WhatsApp. Bruno Pessoa apresentou à Polícia Civil essas provas. Prova, por exemplo, que resultou na condenação do ex-presidente Bolsonaro, ali porque havia prova. Então, se é só da boca para fora, o prefeito não vai, ao final e ao cabo, responder por isso. Agora, se o Bruno Pessoa apresentou ao inquérito, ao delegado, provas documentais, que pode ser até um print de WhatsApp, desde que é registrado em cartório, aí o prefeito vai ter dificuldade de se explicar. Eu só sobre essas provas, Deixa aí, eu sugeri ao prefeito, perguntei ao prefeito ainda antes da entrevista, por que a defesa dele não pediu para vir a público a relação dessas pessoas que teriam sido beneficiadas, porque aí a justiça ia chamar para ver qual a relação dessas pessoas, quem pediu e quem autorizou. Né? Ele falou que é a justiça que vai decidir isso. Atenção para o recado do